Bem-vindos ao meu canal, eu sou o professor Jordão e a aula de hoje é sobre circuitos em série. Então, pessoal, compartilha aí esse vídeo se você gostar, dê um like, se inscreva no meu canal, ative o sininho para você receber novas notificações de novos vídeos. Toda semana, vídeo novo. Então, sem enrolação, pessoal, vamos começar a aula. Bom, vamos lá. O que é circuito elétrico, pessoal? Ó, circuito é um caminho fechado e o elétrico aqui pressupõe o movimento de partículas que tem carga elétrica, no caso aí o elétron. Então lá, caminho fechado percorrido por uma corrente elétrica que sai de um gerador elétrico e através de condutores elétricos passa por diversos elementos aí, retornando ao gerador. Esses elementos poderiam ser resistores de um circuito eletrônico, poderiam ser lâmpadas e qualquer outro dispositivo elétrico. Continuando aí, para a gente falar de circuitos elétricos, pessoal, é bom a gente rever rapidinho o que a gente usa nos circuitos para resolver os circuitos. Ó, a gente usa a lei de Ohm, certo? A lei de Ohm diz o seguinte: a DDP ou resistência elétrica medida em volt é o produto da resistência elétrica em Ohm, unidade de resistência elétrica no SI, pela corrente elétrica, medida em amperes no sistema internacional, ó, URI, bem fácil de lembrar. Bom, com a lei de Ohm você consegue descobrir o valor da resistência elétrica. Ó. A resistência elétrica é U dividido por I, a DDP dividido pela corrente. Também você consegue descobrir o valor da corrente elétrica, ó, U sobre R. Bom, outra coisa que usamos é a potência elétrica. A potência elétrica é o produto da corrente em amperes pela DDP, ou tensão elétrica em volt, você obter a potência em watt. Bom, quando o exercício fala sobre potência dissipada no resistor, normalmente nós usamos uma dessas duas aqui, ó. Potência dissipada no resistor é o valor da resistência do resistor em Ohm pelo quadrado da corrente. Ou a potência dissipada no resistor é o quadrado da DDP aplicada no resistor dividido pela resistência do resistor. E cálculo da energia elétrica, é potência vezes tempo aí. Então vamos lá. Pessoal, um circuito elétrico em série. Você tem aqui uma fonte de energia, uma pilha ou bateria. Você tem aqui um interruptor, que é chamado de chave, né? A pilha ou bateria é chamada de gerador. Os fios condutores são os condutores. E no caso aqui eu tenho duas lâmpadas incandescentes. Então elas têm um fiozinho aqui que tem uma resistência elétrica que se aquece e emite luz. Então as lâmpadas seriam os meus resistores. Repare que a corrente que nós trabalhamos é a corrente convencional. Ela sai do polo positivo e entra no negativo. Ó. Então ela sai do polo negativo, distribui energia aqui, ó, passa pela primeira lâmpada, entrega a lâmpada acende. Passa pela segunda lâmpada, entrega energia, a lâmpada acende e aí volta para o polo negativo. Então a corrente elétrica vai distribuir energia ao longo do circuito. E o interruptor é o seguinte: se eu virar essa chavinha, eu vou separar os dois condutores, interromper o fluxo de corrente, tudo desliga. E se eu ligar a chavinha, conecto os dois condutores e aí restabelece a corrente elétrica no circuito. Bom, isso aqui é um circuito em série porque é o único caminho para a corrente elétrica. Ó. A corrente elétrica é obrigada a sair por aqui, passar por todo mundo e voltar. Não tem mais do que um caminho. Então é chamado de circuito em série. Todo mundo é percorrido pela mesma corrente elétrica. Esse circuito, ele não é muito bom. Porque olha só, se essa lâmpada aqui queimar, a segunda lâmpada, mesmo estando boa, para de funcionar. Porque se ela queimar, é sinal que o fiozinho aqui dentro da lâmpada se rompeu, interrompe a passagem da corrente elétrica e, por consequência, não vai ter corrente elétrica na segunda lâmpada, o circuito desliga, certinho? Bom, as lâmpadas de árvore de Natal, aquelas lampadinhas no mesmo fio, é um exemplo de circuito em série, ok? Mas o circuito mais usado no nosso dia a dia, o circuito da nossa casa, do carro e de um prédio, não é um circuito em série, é um circuito em paralelo, que vai ser a próxima aula aí. Então vamos prosseguir. Em vez de desenhar aquelas lâmpadas, interruptor e pilha, nós usamos o diagrama de circuito. Nós pegamos e trocamos aqueles diferentes elementos por símbolos. Ó, a resistência elétrica é esse símbolo, o gerador é esse símbolo, o risco maior é polo positivo, o risco menor negativo, a chave interruptor é esse símbolo.
Se tiver um amperímetro, um aparelho que mede corrente elétrica, é esse símbolo, ou um voltímetro. E o fusível é aquele dispositivo que, quando dá uma sobrecarga, ele se rompe. Ele aquece demais, acaba se rompendo e desliga o circuito para proteger o circuito aí. Continuando aí. Pessoal, circuito em série, características. A intensidade da corrente elétrica é a mesma em todos os resistores. Segunda característica, a tensão U total é igual à soma das tensões elétricas nos resistores. Então pega a tensão no primeiro, no segundo, no terceiro, quantos resistores tiver, somo a DDP, né, soma a voltagem deles, e você vai obter a voltagem total aí, que é do gerador. E a resistência equivalente, ou resistor equivalente, é igual à soma das resistências parciais. Então eu pego a resistência do primeiro resistor, a do segundo, a do terceiro e somo, obtenho aqui o resistor equivalente. Então, vamos aplicar essas ideias. Dado o circuito abaixo, determine o valor do resistor equivalente, da corrente elétrica total e da corrente elétrica que passa em cada resistor, da DDP em cada resistor, da potência total do circuito. Então, um monte de perguntas baseadas nessa figura aqui, ó. Aqui é o gerador, ó, polo positivo e negativo, corrente sai aqui do positivo, a mesma corrente passa por esse, por esse e por esse, ó. 3 resistores, cada um valendo 2 ohms, e retorna ao polo negativo. Bom, primeira coisa, eu vou descobrir o resistor equivalente, ó. Num circuito em série a gente soma R1 mais R2 mais R3. Então, ó, 2 mais 2 mais 2, 6 ohms. Bem simples, né? Olha lá, corrente total, pessoal. Corrente total eu uso a lei de Ohm, né? URI. Só isolar o I. Então é U total, que é o DDP do gerador, dividido pelo resistor equivalente, ó. 12 volts do gerador, resistor equivalente eu calculei aqui, ó, no item anterior, 2 amperes. Joinha? Pessoal, a corrente em cada resistor só tem uma única corrente, ó, um único caminho, uma única corrente. Então, os 2 amperes passam por aqui, por aqui, por aqui, ok? Então tá bom, a mesma corrente para todo mundo aí, uma característica do circuito em série. Olha lá, a DDP em cada resistor. Como a resistência é igual, a DDP será, olha só. Tá vendo que os 3 resistores têm 3 valores iguais de resistência? Então, basta calcular para o primeiro que automaticamente ia ser a resposta do segundo e do terceiro. Agora, se os 3 fossem diferentes, eu teria que calcular para cada um deles. Então, olha só, a DDP é a resistência vezes a corrente, ó, 2 ohms vezes 2 amperes, 4 volts, ó. 4 volts, 4 volts, 4 volts, 12 volts, certo? A soma das DDPs tem que dar DDP aqui do gerador. E última pergunta aí é a potência total, pessoal. Então, eu pego a corrente total, que é 2 amperes, ó. Pego a DDP total, que é a do gerador, 2 vezes 12, 24 watts. Bem simples. Olha lá, mais um exemplo. Dado o circuito abaixo, determine o valor da corrente elétrica no resistor de 10 ohms. Então, olha só. No resistor de 10 ohms, eu preciso saber quantos amperes passam aqui, só que eu tenho que saber quantos volts ele recebe. Bom, vamos analisar aqui, pessoal. Eu tenho o primeiro resistor, ó, 5 ohms, e tenho a DDP aplicada nele, 100 volts. Tem que começar o exercício por aqui, ó, porque eu não sei a DDP do gerador. Bom, usando a lei de Ohm, eu descubro a corrente que passa aqui. Só que a corrente que passa aqui é a mesma que passa aqui, ok? Sabendo a corrente que passa aqui, a resistência, usando a lei de Ohm novamente, eu calculo a DDP aqui, certinho? Ó, a DDP no resistor de 10 ohms, a DDP total, que é do gerador, certinho? É só somar a DDP daqui com a DDP daqui, ó. A potência total dissipada, só pegar a corrente total, DDP total. E se o segundo resistor queimar, qual será a corrente elétrica no primeiro resistor? Pessoal, se esse cara aqui queima, o fiozinho se rompe, não passa mais corrente elétrica aqui, certo? Então a corrente elétrica que passa aqui é zero, não passa a corrente elétrica, certo? Interrompeu a passagem de corrente, então o circuito desliga. Então não tem mais corrente elétrica aqui, não vai passar nada aqui. Belezinha? Então a resposta da AF a gente já sabe que é zero, mas vamos lá. Próximo slide, vamos resolver isso aí. Então tá lá o circuito. Olha lá, a corrente elétrica I, que passa aqui, é a mesma que passa aqui, ó. DDP aplicada no primeiro, 100 volts, dividido pela resistência, que é 5 ohms, faz a divisão 20 amperes. Bom, DDP aqui, ó, no segundo resistor, ó, R2 vezes a corrente I,
que eu calculei, ó. 10 ohms vezes 20 amperes, 200 volts. A DDP total é a soma das DDPs, ó. 100 mais 200, 300 volts. Potência total é a corrente, 20 amperes, vezes a DDP aí, 300 volts, né? Ó, 20 amperes vezes 300 volts, que é a DDP total. Multiplicando os dois carinhas, 6.000 watts é a potência total. Bom, a potência dissipada aí, ó, no resistor R1 aqui, ó, R1, certo? Ó lá, você pega a DDP aplicada nele, que é 100 volts, no caso é 100 ao quadrado, 100 vezes 100, divide pela resistência aí, ó, 5 ohms. Fazendo a continha aqui, vai dar 10.000 dividido por 5, 2.000 watts. E se esse cara aqui queimar, não passa a corrente ninguém mais aqui, desliga o circuito. A corrente vai ser 0 no primeiro aqui. Joinha? Fácil demais? Beleza? Pessoal, tiver dúvidas, entra nos comentários e tira a sua dúvida aí, ok? Bom, pessoal, chegamos ao final dessa aula aí. Agradeço aí pela sua presença. Se inscreva no meu canal, dê um like aí no vídeo e compartilhe esse vídeo, ative o sininho e não perca as próximas aulas aí, ok, pessoal? Até mais, tchauzinho.